Oi, gente. Boa noite. Tava aqui me perguntando, ai meu Deus, será que alguém vai aparecer? Live essa hora, nunca imaginei que ia dar gente. Mas que bom que vocês estão aí. Vamos conversar um pouquinho hoje. Hoje de manhã eu tava falando pra vocês sobre sentimentos que fazem a gente crescer, né? Então a live hoje vai ser sobre isso, tá? Porque eu tava ouvindo. Oi, Gisele, boa noite. Tava ouvindo uma live hoje de manhã, que foi a live do Reinaldo Zanon. E eu escuto a live dele todo dia, né? Ele tá com uma live que chama Águia 702. Acho que é isso. E ele foi falando umas coisas sobre sentimentos que impulsionaram ele, situações que aconteceram na vida dele que fizeram que ele usasse aquela situação, convertesse aquela energia para que ele crescesse como pessoa. E aí o que aconteceu? Eu comecei a olhar, vendo o que ele passou. Falei, gente, eu passei por coisas muito parecidas, né? Então isso me fez lembrar, né? Então eu achei legal fazer essa live para contar para vocês. Espero que sirva para abrir a cabeça de vocês que estão aí do outro lado, né? Porque vocês veem a gente só nos stories e não tem ideia de como que foi lá atrás, como que começou tudo. Porque tem muita gente que começa agora e acha que vai fazer um curso e vai sair arrasando, gente. Só vou te falar uma coisa, se você fizer um curso, por exemplo, um curso meu, vou falar do meu, que é o que eu conheço. Se eu fizer um curso meu e tá lá, faz 2 dias de curso, 2 dias de treinamento intensivo, vou te dar todas as ferramentas. Só que se você sair de lá e não colocar em prática e não treinar, você só vai ter um diploma na parede. Então, na vida é a mesma coisa. Que nem ele tava falando que a gente tem que aprender a ativar a ira que tem dentro da gente. Aí você vai falar assim, mas na Bíblia tá escrito que a gente não pode irar. Gente, na Bíblia tá escrito, ireis, mas não pequeis. O que isso quer dizer? Você pode ficar nervoso, você pode ficar bravo com uma situação, você pode sentir. Só que esse não pequeis é o que vai fazer a diferença no seu interior. Porque o que é não pequeis? O não pequeis, gente, é simplesmente não bota pra fora essa ira de uma forma errada. Né? Você pode, tem escolhas, tudo a gente tem escolhas. Você pode escolher pegar esse sentimento de ira e se sentir coitadinho, dodóizinho. Ai, nossa, coitado de mim. Ai, o fulano falou que eu não vou crescer. O fulano falou que eu nunca, que nem no meu caso, o fulano falou que eu tô louca de falar que um dia eu só vou fazer alongamento, que eu não vou fazer mais pé e mão. Tá bom. Ok. Você pode ouvir isso e se sentir a coitadinha. Ou você pode reagir contra e transformar esse sentimento de ira numa coisa boa. Falei, ok. Que foi o que aconteceu comigo. Ok. Então tá. Eu vou te mostrar. E não é por vingança. Não. Você vai perdoar a pessoa que falou, tá? E vai trabalhar para que você cresça e consiga transformar esse sentimento. Então, eu vou dar um exemplo do que aconteceu comigo. Quando eu comecei a fazer unha, comecei a fazer alongamento, eu trabalhava, como a maioria de vocês, como manicure tradicional, de pé e mão. E aí foi me apresentado o mundo das unhas artificiais, de alongamento. E eu olhava aquilo, eu achava assim,
lindo, tudo maravilhoso e pouca gente conhecia. Então, o que que eu coloquei na minha cabeça? Eu quero um dia só trabalhar com isso. Isso era um propósito meu, isso era uma ideia minha, tá? E até aquele momento ninguém fazia isso, né? Ninguém tinha, não tinha manicures que só trabalhavam com alongamento. Um beijo, Mi. Não tinha manicure que só trabalhava com alongamento. Só tinha manicure que fazia pé e mão. Então, por exemplo, um exemplo que eu vou dar pra vocês. Eu olhava a minha agenda estava cheia de horário fixo, né? Então, eu acho que a grande maioria que tá aqui é manicure, tava lá, agenda lotada. Eu sempre tive, quando eu fazia pé e mão, eu sempre tive a agenda cheia dos meus horários fixos. E aí eu olhava aquele horário fixo e de repente uma cliente ligava e queria fazer um alongamento. E eu olhava aqueles fixos e falava, gente, onde que eu vou colocar essa cliente nova? Só que eu não posso perder. Então, o que eu passei a fazer? Eu trabalhava das 9 da manhã até 6 horas da tarde. Eu comecei a encaixar a cliente, tipo, 7 horas da manhã, depois das 6. Então, eu comecei a encaixar essas clientes. Trabalhei muito, né? Mas comecei a encaixar. E aí, chegou um ponto que eu comecei a perceber que as minhas clientes, que eram fixas de pé e mão, se eu fosse fazer as contas do que eu ganhava com aquela agenda cheia de pé e mão e o que eu poderia ganhar se eu tivesse aqueles horários vagos, senta e faz as contas para você ver. Na época, no dia, eu acho que eu ganhava tipo R$100 se eu trabalhasse o dia todo. Mas eu tinha que trabalhar muito, tá? Quem aí trabalha o dia todo com a agenda cheia e na hora que você vai olhar no fim do dia, você fala assim, gente, eu trabalhei tanto para ganhar isso? Coloca aí pra mim. Já aconteceu isso com você? Se já aconteceu isso com você, você comenta aqui pra mim. Então, o que acontecia? Na hora que eu comecei a ver isso, eu falei assim, não, eu preciso mudar isso, né? Então, como tinha poucas pessoas que faziam alongamento na época, eu visualizei o seguinte. A cliente, lá, a Jaque tá falando que com ela também acontece isso. A cliente, eu visualizava assim, a cliente tá procurando. Então, eu tenho que dar um jeito de encaixar. E quanto mais eu fizesse isso, quanto mais cliente eu encaixasse, mais eu ia trabalhando a minha agenda para ter horários voltados para manutenção, né? Então, eu comecei a trabalhar. Eu, sozinha, na minha cabeça eu tinha ideia, ia lá, fazia. Comecei a trabalhar a minha agenda para eu começar a ter espaços para isso. Então, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a ir na recepção e falar para a recepcionista, fulana, e você sabe que eu tenho só horário fixo, né? Sei. Então, era a Ariela que tava no salão ainda. Aí, eu falei para ela, a partir de hoje, toda cliente que desmarcar o horário fixo, você não vai mais colocar nenhuma cliente fixa. A cliente desmarcou, foi embora, sei lá, seja o motivo que for, você não vai marcar mais ninguém fixo na minha agenda. E foi isso que eu fiz. E aí, voltando lá no sentimento, aí teve um dia, lá no salão, acho que tinha umas 7 manicures, eu trabalhava no Estúdio M. Tinha umas 7 manicures, ninguém fazia alongamento, só eu. Aí, eu cheguei lá no fundo, né, e eu lembro que tava todo mundo lá, tinha um corredor no fundo do salão, e todo mundo sentava pra tomar café, pra fumar. Então, na hora que dava aquela paradeira no salão, tava todo mundo lá no fundo, né? E eu tava lá conversando, eu falei assim, um dia, vocês vão ver que eu só vou fazer alongamento. Espera pra vocês verem. Gente, eu não imaginava a reação que eu vi aquele dia. Olha, teve uma manicure que virou pra mim e falou assim, não, mas você tá se achando muito mesmo. Porque
Quando que você vai só fazer alongamento? Você não vai fazer mais pé e mão? Você tá achando que você é a rainha do alongamento? Tirando sarro de mim na frente dos outros. Ô Mari, tempo é prática. Quanto mais você fizer, mais rápido você vai ser, tá? Então, tem que ir marcando o seu tempo. Marca um tempo, cronometra e ó, manda ver. Aí o que aconteceu? Aquilo me deixou tão chateada, gente, mas me deixou tão magoada do fundo do meu coração. E assim, não era só com a pessoa, porque todo mundo que tava lá riu, porque não era hábito. Não era comum na época, gente, há 15 anos atrás, não era comum ter manicure que fazia só alongamento. Isso daí, elas acharam mesmo que eu tava viajando, só que eu tinha na minha cabeça um propósito, eu tinha na minha cabeça um plano traçado, eu tinha uma meta pra mim. E eu sempre tenho esses feelings, sabe, de ter uma meta e correr atrás dela. Então, quando você tem fé em você, que você consegue, se você colocar uma meta e começar a trabalhar para aquela meta acontecer, realmente vai acontecer mesmo. Por quê? Porque eu tava vendo a situação que a cliente estava ligando e tava cliente ligando atrás de fazer alongamento e ninguém tinha horário. E aí, o que eu pensei na minha cabeça? Presta atenção no meu pensamento. Falei assim, quem faz alongamento passa pelo mesmo problema que eu, né? Então, o que acontece? Elas têm agenda cheia e a cliente procura e nunca tem horário. Por quê? Porque a agenda tá cheia de cima a baixo. Então, o meu raciocínio foi, vou começar a esvaziar a minha agenda. Gente, tem que ter uma coragem muito grande para fazer isso. Porque a partir do momento que eu comecei a fazer isso, eu demorei 2 anos. 2 anos para eu conseguir tirar os horários fixos. Porque eu não podia virar para cliente e falar assim, ai, não vou te atender mais, porque agora eu só quero fazer alongamento. Não dá para fazer isso, gente. São clientes que acompanham a gente há anos. Se você chegou até onde você chegou, foi por causa dessas clientes. Foi porque essas clientes gostavam do seu trabalho e estavam junto com você. Então também não dava para fazer isso, né? Então eu fui aos poucos. Aí o que eu fazia? A que fazia pé e mão comigo, eu comecei a pôr na cabeça dela, conversar com ela, falar, ó, se você fizer mão comigo e pé com a fulana, ó, você vai sair daqui metade do tempo. Aí, quando elas topavam, o que eu fazia? Chegava na fulana, ó, tal cliente, eu vendi o seu trabalho pra ela gosta que faz a unha assim, assim e assim. Então, na hora que ela chegar, eu não vou te falar nada, tô te falando agora. Porque aí você já vai do jeitinho que ela gosta. O que eu fiz? Aos poucos, ó. Fui ensinando as outras manicures a fazer a unha do jeito que as minhas clientes gostavam. Então, por exemplo, chegava um dia que ela tinha desmarcado o horário dela e ela precisava de outro horário, a recepção já tinha ordem de falar assim que eu não tinha, né? Então, como ela já tinha feito com a fulana e tinha gostado, a recepção oferecia pra fulana. Ó, com a Tati eu não tenho, mas eu tenho com a fulana. Você já fez, já gostou, quer aproveitar? Ia com a fulana. Entendeu? Aí já tinha mais um horário livre. Então, essas clientes começaram a acostumar com outras manicures. Aí passaram, desmarcaram o horário comigo e passaram a fazer com as outras. Foi um processo. E aos poucos a minha agenda foi abrindo os horários. Gente, só que não foi fácil. Eu conto pra vocês que tinha dia de eu olhar aquela agenda assim, sabe quando você chega de manhã e vê a agenda vazia de cima a baixo assim? Eu olhava e falava assim, Senhor, será que eu fiz a coisa certa? Porque eu tinha agenda cheia de cima a baixo, agora eu chego aqui no salão, minha agenda tá vazia. Aí o que eu ia fazer? Eu olhava aquela agenda vazia e eu lembrava das contas que eu tinha feito, de eu ter trabalhado o dia todo. O que eu ganhava trabalhando o dia todo, se entrasse um alongamento dentro daquele período que eu tinha a agenda cheia, que a minha agenda estava vazia, qualquer hora que a cliente ligasse, preciso fazer um alongamento, eu tinha horário. E só eu fazia, né?
Então, se a minha agenda vazia, na hora que eu encaixava um alongamento ali, eu já tinha ganhado dinheiro se eu tivesse trabalhado o dia todo. Entendeu? Então, era muito mais vantajoso as meninas de Sorocaba, da franquia de Sorocaba. Um beijo. Então, era muito mais vantajoso para mim ter aquela agenda vazia, porque na hora que entrasse um alongamento, eu ganhava como se eu tivesse trabalhado o dia todo. Então, eu fazia um alongamento, eu podia ficar o resto do dia parada, que eu já tinha ganhado o meu dia. Então, olha o raciocínio, tá? A gente tem que fazer as contas e raciocinar, né? E aí, voltando à energia que faz a gente crescer. O que aconteceu? Quando elas começaram a rir de mim, eu olhei aquilo e falei, Senhor, não aceito isso. Porque eu sempre fui muito de orar, né? Até mesmo quando a minha agenda estava vazia, eu chegava, pegava um olhinho de unção, passava lá na agenda e ia orar. Falei, Senhor, te peço, Deus, que o Senhor possa vir encher essa agenda. A minha vida sempre foi debaixo de jejum, oração e vocês podem não acreditar, mas o meu dízimo também estava lá. Eu fazia dobra de dízimo. Então isso me fez crescer muito. Tem muita gente que não acredita em dízimo, mas é uma coisa que eu vivo na minha vida. Faz muita diferença. Então aí o que acontece? Quando eu vi que elas falaram aquilo pra mim daquele jeito, o sentimento que eu tive, eu fiquei tão chateada, tão frustrada, me deu uma raiva tão grande. O que eu fiz? O que eu poderia ter feito? Ali me deu uma raiva, uma ira. Eu poderia ter escolhido. Ou eu uso essa energia, que foi uma energia negativa, porque elas me confrontaram e eu fiquei com vergonha na frente de todo mundo, né? Ou eu uso essa energia, guardo pra dentro de mim e começo a duvidar dos meus planos, dos meus objetivos, fico com raiva de todo mundo, vou ser a coitadinha, ou eu vou usar essa energia e vou provar para elas que um dia eu vou conseguir ser. Então, você tem escolha. Ou você escolhe usar essa energia, converter a seu favor, ou ser a coitadinha. Eu nunca quis ser coitadinha, gente. Eu não tenho... Eu não tenho perfil pra coitadinho. Não dá. Pra eu ficar deprimida, eu fico deprimida 2 dias. No terceiro, eu já tô de saco cheio de ficar deprimida e chego de chorar. Então, aí, o que eu fiz? Peguei, falei assim, então tá bom. Na hora, mexeu aqui dentro, né? Falei assim, então tá, vou provar pra vocês. Só que eu não fiquei com raiva de ninguém, não fiquei magoada com ninguém. Porque quando você não gera perdão, quando você fica com a mágoa, você só traz coisas ruins pra você. Então, primeira coisa, pra você conseguir usar esse sentimento de ira, quando uma pessoa duvida de você, fala que você não vai dar conta, ou até... Gente, já aconteceu a situação do meu marido duvidar de mim. Do meu marido duvidar de mim, tá? Depois eu vou contar pra vocês se der tempo. Então, o que acontece? O que eu fiz? Primeiro eu perdoei elas. Ok? Por quê? Porque elas não sabiam mesmo o que tava falando, tava tirando sarro, e se fosse eu era capaz de eu estar ali no meio tirando sarro também, né? E comecei a trabalhar, gente, a trabalhar pra crescer. E como eu tinha esse raciocínio, eu fui as pessoas ligavam, sempre que elas ligavam, tinha horário. Ligava, tinha horário. Ligava, tinha horário. Então, todas as clientes que eu podia, que ligavam no salão para alongamento, eu tinha horário. Então, aos poucos, eu fui mudando a minha agenda. Ah, Fabiana, eu tô falando sobre converter energias ruins para energias boas e você conseguir crescer através disso, tá? Ó, meu marido tá comentando embaixo. Você, gente. Então, o que acontece? Usa essa energia da ira, de você ficar chateado e converte para uma coisa boa, tá? Começa a trabalhar a sua cabeça para que você
cresça. Não seja o coitadinho nem o dodóizinho. Vou dar outro exemplo a vocês que também aconteceu na minha vida. Já que o Kleber tá aí, ele não vai lembrar, né? Porque eu já falei pra ele, mas ele não lembra. O Kleber viajou por 5 anos, né? E na época eu tava começando a fazer unha, pé e mão, né? E eu queria tirar a carta. E quem bancava a casa, quem me bancava era ele. E eu fazia uma unha aqui, outra ali, outra lá. Então, assim, eu não sabia administrar o dinheiro da unha. Essa é a realidade. Eu não sabia administrar o dinheiro da unha. Não tinha organização nenhuma. E você precisa ter organização, tá? Eu não tinha organização nenhuma. Então, uma das situações, das coisas que me ajudou quando aconteceu isso, aprender a ser organizada, tá? Porque como a gente trabalha dia a dia, se você não tem organização, o dinheiro vai sumindo e você não vai vendo para onde ele foi. Que era o que acontecia comigo quando eu comecei a fazer unha. Eu não tinha dinheiro nem para comprar esmalte, pra vocês terem uma ideia. E aí eu queria tirar a carta. E eu não sei o que aconteceu, que ele falou, nós brigamos e ele falou assim pra mim, lembrei. Eu queria tirar a carta e ele queria que eu tirasse só de carro e eu queria tirar carro e moto. E aí ele brigou comigo e falou assim, então também não vou te dar os cheques pra você parcelar a carta. Isso, gente, há 15 anos por aí. 15, 16 anos. Aí eu falei assim, não, então eu pago. Aí ele virou pra mim e falou, você vai pagar como? Você não ganha nada. O que você ganha, você não consegue nem comprar os esmaltes, porque você pede dinheiro pra mim pra comprar esmalte. Gente, era verdade. Quando ele me falou isso, eu falei assim, gente, o que eu faço com o meu dinheiro? Sabe quando te dá aquele gelo assim? Fala, o que eu faço com o meu dinheiro? Porque é verdade. Eu pedia dinheiro pra ele pra comprar esmalte. Então, o que eu fiz? Virei pra ele e na hora eu tava brava. Virei pra ele e falei, não precisa. Eu vou dar conta de pagar sozinha. Tá bom. O que eu fiz? Peguei cheque do meu pai emprestado. Fui lá, dei entrada na minha carta. Parcelei. E aí, o que aconteceu? A minha carta passou a ser prioridade. Tá? Quando você quer fazer alguma coisa, você tem que eleger prioridades para sua vida. Porque você vai virar e falar assim, eu quero fazer um curso. E você pensa assim, mas eu não tenho dinheiro. Não é que você não tem dinheiro, é que você não priorizou isso. Porque a partir do momento que você prioriza uma coisa que você quer fazer, você deixa de fazer outras, porque você sabe que aquilo é importante. Aquilo vai te dar retorno. Aquilo vai fazer você mudar de vida. Entendeu? E eu precisava de carta. Eu tinha um filho pequeno e o Kleber viajava. Eu tinha que dar um jeito, o carro na garagem e eu andando a pé. Falei, não, eu preciso. E aí, o que eu comecei a fazer? Aí eu comecei a organizar o meu dinheiro para eu conseguir pagar. Aí, na época, eu comprei um caderninho, né? E comecei a anotar as clientes que eu fazia todo dia. E colocava o valor na frente. Então, todo dia, hoje eu atendi fulana, fez pé e mão. Aí, o valor na frente. No fim do dia, eu somava o que eu tinha feito, tá? E conferia, porque na época eu não trabalhava em salão, conferia o que eu tinha ganhado. Ganhei isso. Ok. Então, aqui, esse dinheiro tá aqui. E eu não gastava, gente, porque eu sabia que eu tinha um cheque para cobrir da minha carta. Então, foi que chegou no final, eu paguei a minha carta. Mas por quê? Porque ele duvidou de mim. Porque ele me desafiou. Ele falou assim, então eu não vou pagar. Então, naquele momento, eu fiquei muito brava. Muito brava. Eu fiquei brava comigo, porque eu não era organizada. E o que ele estava falando pra mim era verdade. E tinha que ter uma forma de eu mudar isso. Então, como que eu ia mudar? São as situações que te empurram. Você já percebeu que tem muita coisa que acontece na vida da gente que elas acontecem pra gente acordar?
é pra gente acordar. É só pra isso, tá? Então, aquela situação, o jeito que ele falou comigo, eu poderia ter me sentido, ter guardado aquilo pra mim. Ai, meu Deus do céu, meu marido não me ama. Meu marido Ah lá, o Kleber escreveu, tenho o caderno guardado até hoje. Verdade. Então, e aí eu poderia ter usado isso. Nossa, meu marido não me ama, meu marido não quer dar minha carta e chorar. Não, gente. Não. Eu fui lá, trabalhei, paguei minha carta, me organizei e consegui começar a ter objetivo para as coisas. Vocês pensam que os cursos que eu fiz quando eu comecei foi dessa forma? O primeiro impulso para eu ter dinheiro para fazer um curso veio dessa chamada que eu levei do meu marido, do Kleber. Eu levei essa chamada, se ele não tivesse me dado esse chacoalhão lá atrás, talvez ia aparecer para mim as oportunidades e eu não ia ter organização, né? Então, se eu tivesse usado aquela energia ruim, aquela ira que me deu, porque a gente fica irado, a gente fica chateado. É o que eu falei pra vocês, é escolha. Escolha usar essa ira de uma forma boa. Perdoe a pessoa que te deixou irado e escolha usar essa ira, esse impulsionamento de sentimentos para você crescer. E a vida inteira eu fiz isso, gente. No entanto, e outra coisa, nunca pense que se você fizer um curso e você tem um diploma, tá tudo certo. Não tá tudo certo. Não tá, tá? Porque que nem, por exemplo, essa unha aqui, ó. Tá vendo essa unha? Hoje eu já fiz a segunda. Ainda só falta 8. Essa unha aqui, eu precisei, para eu aprender a fazer reversa, gente, tá? Para eu aprender a fazer reversa, eu precisei fazer 2 cursos na época. Por quê? Porque eu fiz o primeiro curso e eu achei que eu sabia. E o diploma ficou lá pendurado. E aí? Não treinei, não fui atrás, não me importei. Nossa, eu sei fazer. E no dia a dia, a gente não usa isso daqui, ó. No dia a dia, a cliente não faz isso daqui. Então, qual foi o meu ponto? Eu olhei e falei assim, gente, depois de 6 meses, eu falei, vamos fazer? Peguei pra fazer e tinha um monte de coisa que eu não lembrava. Eu olhava e falei assim, mas não tá bom. E eu olhava as fotos do curso e falava assim, cadê? Né? O que eu fiz? Tive que fazer o curso tudo de novo. Paguei de novo, fiz o curso de novo, aí a visão foi diferente. Entendeu? Eu olhei com outros olhos, eu fiquei mais atenta aos detalhes. Eu saí do curso, eu fui treinar, aí comecei a treinar de madrugada, tá? Por quê? Porque não tinha tempo pra fazer. Gente, você não tem tempo de fazer as coisas? Ó, dá o sangue, você não tem um objetivo? Você não quer fazer algo? Você não quer, por exemplo, ser uma educadora? Como que você vai ser quem tá aí do lado? Você quer ser uma educadora? Como que você vai ser uma educadora se você não domina a técnica que você quer ensinar? Você não precisa ser a melhor do mundo. Mas as suas alunas que estão dentro da sua sala de aula, elas estão pagando. Estão pagando e confiando em você para ter um ensinamento bom. E aí? Você tem coragem de não dominar a técnica, sentar lá e ensinar? Porque eu não tenho. Sinto muito. Eu demorei 11 anos para ter coragem de um dia montar uma turma de curso. E olha que tinha muita gente me chamando para dar curso. Eu falava, gente, eu não vou dar. Não vou dar. Não vou dar. O dia que eu dei o primeiro curso, eu descobri e falei, gente, eu amo fazer isso. Eu amo dar curso, gente. Fala sério, eu amo ensinar. Então, você tem que amar o que você faz, tá? Meninas, tem alguém que quer falar, quer fazer alguma pergunta?
Aqui não é só pra mim falar. Melhor investimento que fiz foi fazer o curso com você. Ai, que linda. Obrigada, Tati. Gente, não tem nada que pague, viu? Receber os directs que vocês me mandam. Eu amo responder direct. Tô aprendendo a ser... Como que eu vou dizer? Tô aprendendo a fazer isso daqui, gente. Tô aprendendo a fazer live. Stories eu já tô acostumada. Ah, obrigada. Nelia Ferreira. Um beijo pra você. Então, tô aprendendo a fazer ao vivo. Não é que eu tô aprendendo, eu já fazia, gente. Vou contar pra vocês. Só que teve uma época atrás que eu fiz na época do curso online. E aí você tem que fazer bastante stories, né? Bastante lives para lançar o curso. E aí tem os grupos de WhatsApp e tal. Eu sou muito emotiva. Então, eu fiz uma live, contei um pouco da minha história. E na época eu tava tão assim... tão pilhada, sabe? Tava tão feliz que ia lançar o curso, que eu lembro que eu chorei na live. Eu sou muito chorona mesmo. Depois, dentro desses grupos, tinha uma pessoa que depois eu fui descobrir que ela queria vender o curso dela, né? Mas aí já foi. Teve uma pessoa que fez um comentário que aquilo mexeu tanto comigo, sabe, que meio que me bloqueou de eu ter chorado na live, que... Nossa, tô tremendo de falar isso pra vocês. Que eu fiquei com um pouco de medo de fazer live, com medo de... sei lá, de falar com vocês. Então, Peraí. Mas eu tô voltando, tá? Tô recomeçando. Aos poucos vou fazer live, vou conversar com vocês. Mas isso vai passar, tá? Então, pega isso que eu falei pra vocês. Aprendam a perdoar as pessoas e pegar aquela energia que você sente, aquela ira, aquela mágoa e transformar em coisa boa, tá? Não se deixe bloquear pelo que os outros falam, que foi o que aconteceu comigo, por isso que eu parei um pouco de fazer live assim, de conversar com as pessoas. Live de procedimento eu não ligo, gente, porque eu gosto de ensinar. Então, pra mim é uma coisa natural, mas estar aqui conversando com vocês aqui e vendo vocês responder, eu fico com um pouco de vergonha. Mas vai passar, tá? Tô aprendendo, tô fazendo curso, tô me desenvolvendo como pessoa e vou quebrar todas essas barreiras, tá? Se vocês tiverem temas... Ai, não chora não, senão não paro de chorar. Se vocês tiverem temas pra gente fazer live, manda pra mim no direct, tá? Que o que eu puder estar aqui contando pra vocês, ajudando vocês, eu vou estar aqui, tá? A Leandra perguntou por que eu parei. Porque no momento que a pessoa fez esse comentário, isso me magoou muito. Muito. Então, quando eu ouvi isso, meio que me bloqueou. Eu fiquei com aquele sentimento assim, eu não vou fazer mais live. Não vou fazer mais live. E eu comecei assim, ó, a murchar, tá? E esse murchar, gente, não pode acontecer. Foi assim, eu não sou esse tipo de pessoa. Então, hoje, essas outras lives que eu fiz, eu tô me desafiando. Eu tô, assim, impondo pra mim, que eu vou falar pra vocês, eu fiquei nervosa o dia inteiro hoje, porque eu ia fazer essa live. Pode parecer nos stories que eu não tava, mas eu tava, gente. Eu tô aqui, a minha mão tá suando, tá? Fala sobre financeiro. Gente, eu tenho uma pessoa pra falar sobre financeiro. Ainda bem que você colocou aí, que eu tinha esquecido
Ele entrou em contato comigo. Ele é gestor financeiro. Nossa, quem quiser que essa live saia, coloca aí. Eu quero, coloca uma mãozinha para eu ver se vocês realmente tem mais gente que quer que a gente faz essa live do financeiro. Quando que vai ser? Terça-feira. Terça-feira eu vou fazer uma live com o Guilherme, tá? Esse Guilherme, ele é top em comunicação, tá? Ele vai ensinar a gente a se comunicar. Porque, por exemplo, eu tô aqui falando com vocês, tá? Tô reaprendendo a me comunicar com vocês, tá? E eu assisti uma live dele essa semana, até postei pra vocês. Ah, legal, vou fazer. Então vamos fazer a live do financeiro. Até postei essa semana sobre essa live que eu assisti do Guilherme. E aí, conversando com ele, falei assim, nossa, Guilherme, você podia tanto fazer uma live comigo, para as meninas que me seguem, para elas aprenderem a se comunicar, porque assim, ó, eu tô reaprendendo a me comunicar, mas você que tá aí do seu lado, você também tem que aprender essa comunicação, para quê? Para você vender mais o seu trabalho, para você falar melhor com a sua cliente, se comunicar de forma assertiva, tá? De forma que traga retorno para você, saber vender o seu trabalho, tá? Se vender como pessoa, se vender como profissional, né? Então eu vou fazer essa live com ele, a arte não tá pronta ainda, por isso que eu não postei, tá? E essa live vai ser na terça-feira, 1h da tarde, se eu não me engano. Porque terça é dia mais tranquilo, acho que a grande maioria já deve estar voltando a trabalhar, tá? Então eu escolhi esse horário porque eu vou atender a Mila, né? Acho que é 8h30 da manhã que eu vou atender ela, 9h, uma coisa assim. Então eu preferi deixar um horário mais tarde para dar tempo de eu atender ela e a gente fazer a live, tá? Falando em Mila, assisti uma live dela agora, ela tá fazendo uma jornada da influência. Gente, muito, muito, muito top a live dela também. Se vocês puderem entrar lá pra assistir, tenho certeza que você vai amar. Gente, meu cabelo tá horrível e você tá falando que tá lindo. E outra coisa, deixa eu contar. Ó, segunda e quarta-feira vai ter um seminário. Gente, seminário virtual, online, tá? Da Cultio. Vai ser feito pelo Facebook, tá? Vão ter 4 profissionais ensinando técnicas de alongamento e técnicas de decoração, tá? Gente, R$90, tá? Tá muito barato. Dá pra você pagar pelo PagSeguro. Então, se você quiser mais informações, entra lá no meu direct, manda mensagem pra mim que eu te passo todas as informações que você precisar, tiro todas as suas dúvidas. Gente, certificado internacional, tá? Então, assim, vale muito a pena, tá? E outra coisa, você que é daqui de Rio Preto, tá? Dias 7 e 8 de junho, acho que tem curso Geoclés aqui. E dia 31 e dia 1º de maio tem curso avançado. E eu vou colocar uma unha, sabe? Não sei se vocês estão aqui e já viram aquela verde que tá lá no meu feed. Uma que é toda mesclada e tem umas flores dentro dela. Vou colocar de bônus aquela unha no curso, tá? Então, quer fazer manda as datas no Insta. Tá, vou mandar. Então, se você tiver interesse nos cursos, me chama lá no direct, tá? Vou fazer live terça-feira, tá? Terça-feira, 1h da tarde, vou postar arte pra vocês. E essa live vai falar sobre as dificuldades da comunicação. Live com o Guilherme. E a live financeira, eu vou conversar com a pessoa de novo, vou ver que data que ele pode fazer. E eu falo pra vocês, tá? Gente, de coração, obrigada por vocês terem ficado aqui. Eu tava morrendo de medo de abrir essa live e não ter ninguém, gente!
Mas vocês ficaram aqui comigo. Muito, muito, muito obrigada de coração. Espero que o que eu tenha falado tenha ajudado vocês de alguma forma, tá? Beijo, fica com Deus e vamos cochilar, né? Vamos dormir, que amanhã tomara que vocês tenham uma agenda cheia. Que Deus abençoe, que a agenda de vocês esteja cheia, lotada. E depois vocês me contam, tá? Beijinho, tchau!